tá faltando diversidade nas minhas leituras. Por isso, uma das minhas metas para esse ano é ler livros mais diversos. Oi gente, eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Estamos de volta aqui ao meu quarto, à Bahia, ao cenário que eu gravo a maioria dos vídeos aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre objetivos de leitura, o que eu tô pensando para esse ano para poder tornar as minhas leituras mais diversas, né? Eu tava analisando as minhas leituras do ano passado, né? Eu li 52 livros no ano passado, e desses 52, gente, pasmem, 37 foram de autores estadunidenses. Sim, gente. É muita coisa para você ler assim de livros de autores só de um país. Claro que isso tem muito reflexo de TikTok, consumo de redes sociais. A gente vê muito conteúdo que é produzido em inglês sobre livros, quer dizer, eu vejo, né? E isso, claro, que vai influenciar o mercado brasileiro também. Mas de livros que fazem sucesso lá fora, então que são muito falados e viralizam. A maioria das vezes são sim livros que são de autores estadunidenses, então isso acabou influenciando muito o próximo livro que eu pegava. E por isso eu li 37 dos 52 livros de autores que são lá dos Estados Unidos. E não é só o fato do autor ser dos Estados Unidos, mas também o fato de que foram a maioria dos livros que eu li. Eu não parei para fazer esse levantamento, mas também eles tinham protagonistas brancos, então isso fez eu parar para pensar um pouquinho mais sobre o que eu quero que as minhas leituras reflitam, né? Eu não quero ler livros mais do mesmo que estão sendo aí produzidos, que acabam sendo os livros que ficam mais famosos. Eu quis esse ano estabelecer esse objetivo aqui com vocês também, para mudar um pouco o rumo que eu tava dando para as minhas leituras. Então, além de serem livros, na sua maioria, dos Estados Unidos, também eu percebi que foram poucos livros que eu li que tinham protagonismos LGBT, QIA+, né, da comunidade LGBT como um todo, tanto uma ausência de protagonismo LGBT quanto de autores LGBT. Além disso, eu também percebi a ausência de autores pretos. Os livros, para mim, eles não são só um passatempo, né? Eu gosto de utilizar a leitura como também uma forma de conhecer outras realidades, de aprender coisas novas, de me colocar no lugar do outro. E então, por isso, eu quero que as minhas leituras, elas, mesmo que seja uma fantasia, eu quero que ela reflita um pouco mais as diversas coisas que existem no mundo, tanto de nacionalidade quanto de sexualidade, tudo isso que eu já falei. Então eu vou fazer e vou falar aqui pra vocês, né? Quer dizer, já fiz e vou falar aqui pra vocês uma lista de autores de diversos países, uma lista de autores e livros com protagonismo ou personagens da comunidade LGBT, e também vou falar de livros de autores pretos. Então, vão ser 3 listas que eu vou falar aqui. É muito difícil quando a gente percebe essa ausência de leituras diversas. Não é nem ausência, né, gente? Eu li livros de autores pretos, eu li livros com protagonismo LGBT, mas uma coisa assim, uma quantidade muito ínfima comparado com a quantidade de livros que eu li com protagonismo, com protagonistas brancos e de livros dos Estados Unidos, por exemplo. Então eu quero balancear mais essas leituras, sabe? Pensando que eu quero fazer essa mudança, é muito difícil eu conseguir alcançar todos esses objetivos ao mesmo tempo, conseguir ler livros que representem diversas nacionalidades, diversas cores, diversas raças, diversas sexualidades. Então eu fiz essas listas para servir como um guia, para elas servirem como um guia para mim, mas claro que eu não vou ficar assim, ai meu Deus, eu preciso cumprir, ler todos esses livros esse ano. Então vamos lá para as listas. Primeiro eu vou falar aqui alguns livros que eu coloquei que são de autores de outros países, inclusive do Brasil, porque eu também li poucos livros brasileiros no ano passado. Então eu coloquei, ó, Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpi, que é um autor nacional, e o Stefano também é um autor preto, então ele também se enquadra na lista dos autores pretos que eu quero ler esse ano. Também coloquei Kentuckys, que é um livro de uma autora argentina, que é a Samantha Schweblin. Também coloquei um livro de uma autora que é de Guadalupe,
que é uma ilha do Caribe, que chama Eutituba, e o nome da autora é Maryse Condé. Pensando agora lá na Europa, eu coloquei Um Amor Incômodo, da Elena Ferrante, que é uma autora italiana. Coloquei um livro do John Fosse, que foi o ganhador do Nobel de Literatura. Ele é norueguês, e o livro dele que me interessou mais foi É a Alice. Coloquei também o livro da Sally Rooney. A Sally Rooney, ela é irlandesa, e o livro dela que eu mais quero ler é Pessoas Normais. Então coloquei aqui na lista. Da Coreia, eu quero ler o livro da autora Cho Nam-ju, que chama Kim Jong-un, que chama Kim Ji-yoon, Born 1982. Eu acho que esse livro já chegou no Brasil, não tenho certeza. Não sei também como é o nome dele. Do Japão, eu coloquei aqui Battle Royale, que é um livro bem famoso, do Kyoshun Takami. Talvez eu mude esse livro, talvez eu pegue algum outro, mas não sei ainda. Mas Battle Royale é um livro que eu tenho vontade de ler. E eu coloquei o segundo livro da série O Problema dos Três Corpos, que chama A Floresta Sombria, que é do Sidney Liu. Então eu já li o primeiro, eu quero continuar essa série, né? Ler o segundo. E coloquei, por enquanto, um livro da Nigéria, então de um país africano, mas eu quero aumentar, colocar muito mais livros, porque só tem esse um, mas eu vou continuar pesquisando e vendo indicações para colocar mais livros, né? E eu coloquei aqui O Mundo se Despedaça, da Chinua Achebe. E aí, sobre os livros com representatividade LGBTQIA+, eu coloquei o livro Avisos, que é uma fantasia nacional da Mariana Lucioli. Nesse livro a gente tem personagens lésbicas, a gente tem personagens trans e também tem personagens gays. Também tem um livro que vai chegar aqui no Brasil, eu já vi alguns conteúdos sobre. O Paulo Hatz, do Livraria em Casa, ele falou desse livro já tem um tempo e ele tá super feliz que ele vai chegar aqui no Brasil, que chama Swimming in the Dark. Ele é um livro de um autor alemão que vai contar a história de dois jovens, ali mais ou menos em 1980. O autor é alemão, mas é um livro que se passa na Polônia. E a gente vai acompanhar esses dois jovens descobrindo a sexualidade deles, né, se relacionando. Também coloquei O Beijo do Rio, que também é do Stefano Volpe. A gente vai ter protagonismo negro e também bissexual nesse livro. Coloquei também o livro É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, que é um livro muito famoso e é um romance sáfico, né, entre duas mulheres. Eu não sei se as duas são lésbicas, então eu vou manter aqui dizendo que é um romance sáfico, que é assim num tom mais poético, né? Eu ouço falar muito bem desse livro, porque é meio que é uma ficção científica, e aí essas duas mulheres elas começam a trocar cartas e elas estão em guerra. Também coloquei outro livro nacional, que é Madame Xanadu, do Aureliano. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de um jornalista que ele vai investigar a vida de uma drag queen muito famosa lá de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Eu não sei se é baseado em uma história real, eu acredito que não, acredito que seja uma ficção, mas é um livro que eu ouvi falar muito bem e é um livro bem curtinho, então tá aqui na lista também. Outro livro que tá na minha lista é Honestamente, Sinceramente. Foi uma indicação que eu recebi, é um livro nacional também, e a gente vai ter um relacionamento entre dois rapazes. Então, provavelmente é uma representatividade gay, né? Mas eu não posso afirmar, porque eu ainda não li, então não sei se os dois rapazes eles são gays. E por último, eu coloquei um livro do Pedro Ruas, que é Enquanto Eu Não Te Encontro, que eu acredito que também vai ser um protagonismo gay, mas não sei se os dois rapazes eles são gays, né? E por último, eu fiz uma listinha de alguns autores pretos que eu quero ler esse ano. Coloquei também outro nacional, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Coloquei O Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin, que é o segundo livro da série Terra Partida, que o primeiro é A Quinta Estação, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu adorei. Então eu quero ler esse segundo. Coloquei também um livro da Octavia E. Butler, que é a mesma autora de Kindred. Eu já li Kindred e eu amei. E eu coloquei o primeiro livro de acho que é uma trilogia dela, que chama Despertar, o primeiro livro. Eu acho que o nome da trilogia é Xenogênese. Também coloquei Marcada com Sangue, que é o segundo livro da série Lendários, da Tracy Dion. Coloquei um romance da Tia Williams, que chama 7 Days in June, que eu ouvi falar muito bem também. Essas basicamente são as listas que eu criei. Eu vou deixar elas aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ver quais são esses livros e se vocês tiverem interesse também,
poderem comprar, poderem utilizar também essas listas que eu fiz aqui. Além disso, eu indicaria que se vocês também querem diversificar as leituras de vocês, sigam criadores de conteúdo que falam sobre esses temas, né? Muitos desses livros eu já tenho, alguns eu não tenho e vou tentar comprar, né? Já estão nas minhas listas da Amazon para eu poder ficar de olho no preço para eu poder comprar. E vale citar também que muitos desses livros aqui, eles não se enquadram só em uma categoria. Então eu coloquei dentro de uma das categorias, mas pode ser que o livro ele se encaixe em outras. E isso é ótimo porque vai aumentando cada vez mais a diversidade aí das minhas leituras, né? Eu vou conseguindo ter contato com livros e protagonistas e autores que estão aí preocupados em fazer livros que querem representar a sua realidade ou a realidade de alguém próximo a eles e pensando em demonstrar a realidade, por exemplo, do nosso país. Enfim, esse é o meu objetivo mais básico, assim, fazendo essas listas aqui. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Deixem aí nos comentários alguma dica que vocês tiverem de livro que vocês acham que eu vou gostar, que se enquadrem em alguma dessas categorias, que vocês acham que é interessante eu ter no meu repertório de leitura e falar, eu li esse livro, e somar cada vez mais com o conhecimento que eu tô construindo ainda e vou continuar construindo pro resto da minha vida com base nos livros que eu leio. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, por favor, me ajuda muito. Ative as notificações, tem vídeo novo toda sexta-feira, 6h30 da noite. E é isso, até a próxima!